Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje em ritmo aí, feriadão, né? E a dupla Grenal se preparando para a retomada aí dos jogos do Campeonato Brasileiro, Juventude também, isso na próxima quarta-feira, né? Esse jogo decisivo para Grêmio e Juventude e o Internacional numa outra situação, né? Passo em cima da tabela, indo ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama. Nosso Dois Toques você nos acompanha aqui pela Masper TV e aí para todo o Brasil, né? Pela antena parabólica, canal 575. Mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí você tem pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pós-Stream TV, nossos estúdios que vocês podem perceber aqui no shopping, né? Para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação, a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, completados esse ano 111 anos, né? Então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí, né? Decidindo, segundo jogo de volta pela semifinal aí, com todas as condições de estar aí, possibilidade, melhor dizendo, de estar aí na Copa do Brasil do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí essa parada, né, em função data FIFA, jogo e tudo, seleção brasileira, mas a nossa preocupação, evidentemente, aí a dupla Grenal e também a Juventude. Comigo, o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, o jornalista João Bosco Vaz e o colorado conselheiro, né, Flávio Ordoc. O que dá para esperar? Vamos lá, primeiro, a preocupação maior é Grêmio e Juventude, né, Gustavo? Eu só quero dizer uma coisa, que tu falasse aí, Copa do Brasil. Eu estou torcendo para o Inter ir para Libertadores, porque o meu time do coração Guarani de Bagé já está. O Inter vai para a Copa do Brasil. O Inter já Olha só. O Inter já está na Libertadores do próximo ano. Tem que aumentar a capacidade lá do Estrela d'Alva. O presidente está enlouquecido. Não, né? Deixa o Tato. O Tato está enlouquecido nas redes sociais. Todo mês ele me toma 200. Agora na Copa do Brasil ele vai querer subir a contribuição. Não. Continua assim, tá bom. Ele está enlouquecido nas redes sociais. Esteve conosco aqui esse ano ainda, né? Participando. Até foi naquele momento decisivo do campeonato. Contratando um monte de gente. Né? Agora vem maior que já é. Agora ele vai vir maior que já é. Mas isso aí eu acho que é tranquilo, né, moço? Porque acho que o Guarani vai fazer uma SAF lá para disputar. O único cara que não deu certo de treinador do Guarani, quase nos rebaixou, Benhur Marchiori. Pois é. Ô, Benhur! Quase nos derrubados lá. Mas se tu falares com o Benhur, ele vai ter argumento. Com certeza. É que eu brinco sempre com ele. Até porque o Inter já está na Libertadores no próximo ano. Provavelmente significa que teremos aí, né, o G5 e G6 vão se tornar G4, vaga direta na Libertadores, possibilidade de chegar até um G9, né? E olha, a diferença do Inter para o sétimo colocado em 12 ou 13, 14 pontos em relação ao Bahia, né? Então o Inter já tem garantido sim a sua participação. Cadu, eu posso deduzir que o Internacional só vai pela Libertadores não pelas suas próprias forças. Graças ao desempenho do Botafogo, do Flamengo e tal, que o Internacional vai pegar essa vaga. Mas essa é a regra, né? Até o Grêmio, olha só, até o Grêmio, né? Existe uma possibilidade, o Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana, enfim, de termos até um G9. O Grêmio, se fizer a sua lição de casa e pontuar nesses jogos restantes aí, o Grêmio pode até estar numa Libertadores no próximo ano também, Gustavo. Então me acorde. Por uma pré-Libertadores. É difícil? É complicado? Até porque o futebol que o Grêmio está jogando não está mostrando isso, né? Mas, como foi o caso dos jogadores do Internacional. O Roger após o Grenal, o Vitão na coletiva de ontem, olha, enquanto tiver matematicamente possibilidade de chegar ao título, nós estamos focados nisso. Agora, provável que isso aconteça. Eles fazem muitos cálculos. Eu só sei que é conjunto vazio, mas não faço cálculo.
Não, mas eu acho que o espírito, o Internacional tem dito, né? Claro que não vai chegar ao título, embora tenha matematicamente a possibilidade, mas é uma questão do Roger manter o grupo motivado. Né? Quando ganha isso aí, Cadu. Quando ganha, quando embala, 14 jogos sem perder, o vestiário é outro, o grupo é outro, todo mundo puxa para o mesmo lado, diferente do Grêmio, quer dizer, vai para morrer ou matar contra o Juventude. E tem que matar. E aí já é diferente o ambiente de vestiário. Mas eu quero parabenizar o Cadu. O Cadu, eu acho que eu vou te recomendar, Cadu, para o Renato te levar lá para o vestiário para ser mobilizador, motivador, mentor do sonho, que o sonho é possível, né? Eu não conheço ninguém nesse mundo que esteja fazendo conta para a Libertadores e só para não cair, né? E o Cadu consegue trazer um viés novo, né? Olha, parabéns, Cadu. Até vou dormir mais tranquilo hoje. É evidente que a preocupação do Grêmio é fazer essa pontuação, esse jogo decisivo contra o Juventude, para os dois, né? Mas o que eu quero dizer é que fizer essa referência em relação ao Internacional, vai ter essa vantagem de ter uma vaga direta em função do G6. O G9 existe essa possibilidade, foi isso que eu fiz essa referência. O Grêmio, agora a questão é o Grêmio vencer os jogos que tem todos pela frente. Mas se isso acontecer... 6 jogos? 5 jogos. 5 jogos, né? O Grêmio tem 15 pontos. O Grêmio tem mais tem esse jogo com o Juventude dentro de casa, depois tem em Cruzeiro casa, lá casa ainda São Paulo e Corinthians, o São Paulo brigando lá para a parte de cima da tabela, o Corinthians agora entrou numa possibilidade, né, de um G8, enfim, de uma pré-Libertadores, né, e aí terá 2 jogos, né, esses jogos em casa, e fora de casa terá o Cruzeiro e o Vitória, jogo de 6 pontos. E o Vitória jogando para... Então vamos combinar o seguinte, Cadu. Faz 5 pontos para não cair, faz os 45. Termina o ano. E aí terminou. Termina da férias. Evidente que sim, essa é a preocupação, esse é o foco do Grêmio, né? O Grêmio tem que ganhar as 3 em casa e esquecer o resto. O problema é isso, né? Está resolvido, e até com folga, daí até dignamente termina o ano de forma digna, mas tem que se fazer uma sequência de vitórias em casa. Tem grupo, tem torcida, tem estádio, né, tem tudo. Pô, será que a gente não consegue ganhar desses 3 adversários? Vamos ver a possibilidade do Grêmio numa Libertadores. É possível? Essa é a pergunta. É possível, torcedora? Olha aí as projeções. Olha, o G7, né? Aí no G7, 55 pontos. Só pode chegar a 54 pontos. Então, aí. No G8, 54 pontos. Precisa vencer todos os jogos. Né? E no G9, 51 pontos. Precisa vencer 4 dos 5 jogos. Olha, isso depende do Grêmio. Se tivermos o G9, claro, né? Isso depende do Grêmio. Mas eu ia dizer aí, os adversários têm que perder. Os adversários não são boiadados. Não. O Grêmio dos 5 jogos, se tivermos G9, independente de outros resultados, se o Grêmio vencer 5 dos 4 jogos, vencer, ou melhor, 4 dos 5 jogos, o Grêmio estará na pré-Libertadores. A questão é sabermos se temos isso o G9. Por conta do cruzamento, que ele daí, à medida que ele vai ganhando, ele vai... Lógico. Logo, ele vai subindo na tabela. Não fiz onde ele vai... O Grêmio teve aí na 11ª posição, agora caiu para a 12ª. Onde é que estava o Juventude? Ou melhor, onde é que estava o Corinthians? O Corinthians estava em zona de... Onde é que está o Corinthians agora? Mas, na verdade, Cadu, a nossa preocupação... É 19º no Corinthians. O Corinthians é 9º agora. A nossa preocupação, quando se fala aí em risco de rebaixamento, evidentemente que pela matemática isso é possível de ocorrer. Mas na prática, com o número de adversários que tem entre o Grêmio e o Z4... Não, o Grêmio não vai cair. Esses 3 pontos que parecem pouco, é muita coisa. Né? Mas não vai cair. Porque é muita gente que está ali. Se tivéssemos 1 ou 2 só e 3 pontos, aí eu diria, perde um jogo, perde mais um. Mas assim não. Não, só porque o Corinthians até caiu na tabela, porque o Atlético empatou com o Flamengo, né, na quarta-feira, então o Corinthians está na 11ª posição com 41 pontos. Né? Mas eu acho que a maior preocupação, Gustavo, é exatamente o que o Grêmio vem apresentando. É isso, né, que é o preocupante. Olha, o que o Grêmio jogou com o Palmeiras foi uma das coisas mais lamentáveis. Mas aí, Cadu, ele foi até o Inter, se fosse o caso,
se estivesse nesse desespero, iria para jogar em São Paulo por uma bola. Porque o empate é o que servia. Tinha que pontuar. E aí perdeu de 1-0. Ele poderia até ter ganho, porque ele teve essa bola. O Bosco levantou um ponto, Cadu, que eu gostaria de aproveitar e corroborar com o que eu vou dizer agora. Se nós estivéssemos falando de 38 rodadas, eu tenho certeza que o Grêmio não iria performar muito mais percentualmente do que ele vem fazendo. Mas como só faltam 5, se você ganha do Juventude, ganha bem de Juventude, com mobilização, apresentando um bom futebol, faltam 4. Aí 4 já não tem muita estatística aí. Aí vai muito de mobilização, né, daquela reta de chegada. E é que eu falaste, né? Pega 14 jogos na sequência, pega o embalo. Então, só que para isso tem que ganhar o próximo jogo. Se não ganhar, bom, animicamente, moralmente. O último jogo do Grêmio em casa é o Corinthians em casa. Que dia é isso? Vai ser 8 de dezembro, 6 ou 8 de dezembro. Né? A rivalidade que existe entre Corinthians, lembram bem quando o Grêmio foi rebaixado, né? O Corinthians perdeu para o Juventude do modo estranho. Rebaixar o Grêmio. E de um modo estranho. Isso existe, né? Olha, não é só o Grêmio, é Corinthians Internacional, Corinthians e Grêmio, né? Então, o Corinthians, olha, se estiver já fora de uma possibilidade de rebaixamento, vai fazer de tudo. Então, o Grêmio não pode chegar na última rodada. Embora que eu acho que o Grêmio vai sofrer, sim, até. Também acho que não cai. Né? Mas o Grêmio vai estar envolvido nisso aí, tirando como base o futebol que o Grêmio vem apresentando. Não, mas se fizer aí, na última rodada. Juventude, isso fica totalmente afastado. Mas eu não sei. Boa noite. Só tá acompanhando. Colorado tá outra vibe. Não, desculpa, nós estamos poupando o Internacional. Poupando o Internacional. Eu não costumo, né, Cadu, sabe, dar palpite em quinto lado, não foi bom. Mas a questão que me parece que pega nessa mobilização desses jogos que faltam, e o que eu tenho acompanhado pela imprensa, obviamente, é a sensação de fim de festa. Porque essa semana vazou o nome do Filipão como possível treinador para o próximo ano. Agora até para o Boca vazou. Agora o Filipão para o Boca. Falam num técnico estrangeiro que, enfim, a gente acaba consumindo, doutor Gustavo, então eu ouvi que pode ser mas é um nome, esse estrangeiro e esse perfil dado, a gente sabe qual é o nome dele e é o sonho de consumo do Grêmio há muito tempo, só que o Grêmio não teve coragem de fazer as mudanças. É que o que eu comento é que é essa... Que treina aqui no Brasil. Qual é o recado que passa para o próprio grupo, né? Faltando 5 jogos, os caras já não estão mais, parece, preocupados. Café tá frio? O café tá frio. Que nem o meu mandato na Câmara. Tá acabando o meu mandato. Tu tá encerrando. Depois o café tá frio lá. Depois de quantos anos, moço? 28 anos, verdade. 28. Cansou, né? Cansou. Antes que o povo me tire, eu... O que o Bosco vai aprontar nos próximos 28? Alguma coisa vem. Alguma coisa vem. Aposentado, tranquilo. Vai curtir a vida. Fez quantos anos aí? Parabenizei nas redes sociais, pessoalmente, agora, né? 41 anos casado. Só tem 3 no nosso tempo casado. Eu, Renato Mate e o Macedão. Vocês tudo abriram. Vamos fazer um parênteses, uma gozação. Diz assim, né? No Pânico, né? Os Doritos. Sai com ela, passeia com ela, viaja com ela. Mas não casa. Agora, se casar, não separa, que é pior ainda. O Bosco, vou te falar uma boazinha da época do meu sogro, quando convivia conosco, ele dizia o seguinte, teria dito o seguinte, há 41 anos, né, eu carrego o piano e ela carrega o banquinho. A melhor frase de tudo isso de separação do Paulo Santana. Não existe ex-mulher. É para sempre. Não existe ex-mulher. Separa, mas não é ex-mulher. Não existe. Não tem. Bom, mas o Inter tem uma outra situação, né, Flávio? Bem mais confortável, tu vê, olha. E quem diria, hein? O Inter há 3 meses atrás também, agora que nem o Grêmio, fazia cálculos para fugir do rebaixamento. Hoje os cálculos do Inter são outros. Olha só, embora inviável praticamente, mas como eu fiz na abertura do programa, os próprios jogadores, o Vitão na sua coletiva de ontem, o Roger pós do Grenal, olha, enquanto tiver matematicamente possibilidade
né, São de chegar ao são título. 9 pontos de um confronto direto. É, né? 9 pontos. Agora, né, essa mudança do Internacional é uma coisa, olha, chega a ser impressionante. O Inter, o Roger que bateu, né, o Mano Menezes, no último jogo contra o Fluminense, era a campanha de 13 jogos invictos. O Abel, quando o Mano foi vice-campeão brasileiro, o Abel foi com 11 vice-campeão brasileiro, e agora, né, o Roger chegando a esse número aí, olha, 14 jogos invictos. Cadu, tu vai ter que me desculpar, Cadu. Eu preciso, antes do Internacional, a bancada colorada se manifestar, eu preciso dizer uma coisa. Na presença do Bosco, que é um craque, especialista em eleição. Porto Alegrense, você que está nos vendo aí, ó. Você sabe por que Porto Alegre teve 35% de abstenção nas eleições, que foi a maior do Brasil? Porque o 35% é mais ou menos o tamanho da torcida do Inter aqui no estado. Opa! E aí é o seguinte, olha tu só rapaz. pode votar se tu tiver título. Olha aí, rapaz! E aí, olha daí, aí. por isso, essa abstenção toda aí, eu não ganho nada, não tem título, estão de vaga de novo, G8, G7, G9, estão de novo com a calculadora. Olha. Agora eu quero ver faixa no peito. Só. Chamou para ver. Olha aí, ó, chamou. É parte, Vem pro rink. é parte do folclore, né? Talvez até para disfarçar o nervosismo do doutor Gustavo aí, preocupado. Que tá. No ano passado, nessa rodada, o Santos estava com 41 pontos. Então, E caiu, o Santos que voltou agora. né? Mas é inacreditável o Santos ter caído E com voltou com 41. golaço, voltou com golaço, tu viu? Que Foi. cobrança. Mas, enfim, é parte, né? E voltando, eu acho que, de novo, né, Cadu, a gente já comentou outras vezes, méritos da nova estrutura do Roger, do Paulo Paixão, e da chegada do D'Alessandro, obviamente, que me parece o acerto da diretoria, talvez retirando de dentro do vestiário algumas peças que não conhecem futebol, que não conheciam, que estavam lá. Gostei. E eu acho que passa por aí também. Isso aí, a gente tem feito essa análise, né? E aí foi, eu já digo, o presidente foi muito criticado. Né? Mas é que Então, nunca é tarde, né, para recuar e reconhecer que está errado. né? Essa é a questão, olhar. Ele acertou 100%. Antes ele errou 100%. Eu, num programa aqui, Cadu, contigo, fiz até um registro, que foi não só os nomes citados, acho que foram muito bem lembrados, mas tudo começou com a mudança da vice-presidência de futebol do Internacional. A chegada do Bisol, que é um cara do diálogo, que é um cara articulado, né? Ele conseguiu, primeiro, aproximar o próprio presidente do Internacional num ato que a gente também tem que admitir a grandeza, né, que havia um litígio dele, público, com o D'Alessandro. Mas aí o presidente foi inteligente, pensando no escudo dele. Mas aí o Bisol fez esse papel, colocou os dois, eles fizeram um pacto, enfim, e tá aí o resultado tá aí. Eu acho que é mérito também do Bisol, né? Importante falar, mas também só para esclarecer que eu não me referi ao Becker, né? Que é um conselheiro com quem eu tenho. Não, eu só estou elogiando o Bisol, não estou fazendo. Né, que eu falo que tem a retirada de pessoas que não entendem, é que havia dentro do Inter uma gestão quase compartilhada do departamento de futebol. E aí me parece que muita gente dando opinião, tendo ideias divergentes, tendo vivências diferentes, alguns sem vivência no departamento de futebol, inclusive. O Magrão dando soco no Valência. Isso pode ter atrapalhado. Isso aconteceu. Isso pode ter atrapalhado. E aí agora, no momento em que se deixa de uma maneira clara a presença, daí sim, do Bisol, que é um conciliador, é uma pessoa que tem um diálogo franco, ele sabe conversar, ele sabe dar o recado de uma forma objetiva, e aí me parece que sim, que tem um mérito em compreender esse momento e saber o que... Deixa eu fazer uma brincadeira. Ele é genro do Romildo. Será que o Romildo está dando umas orientações? Eu já falei isso aqui, tu fica bravo comigo. O Romildo me falou, Gustavo, todos os domingos, antes dos jogos do Inter, ele vem almoçar aqui em casa. Já falei pro Cadu. E ele começa a me explorar, quando eu vejo, eu estou dando as barbadas para ele. Um abraço. O Romildo estava em campanha lá em Osório, eu fui uma janta pro Romildo lá. E aí eu disse pro Romildo, eu vou no programa do Cadu e do Ré, que faça a brincadeira,
que o Bisol vem almoçar no domingo e tu dá as dicas. Ele nunca me pediu, se ele pediu, eu dou. Não, lá na praia. Ô, Romildo! Um abraço, presidente Romildo, foi eleito lá como... Tava na Europa, Cadu. Tava na Europa. Eu brinquei com ele. Antes de assumir. Não, eu brinquei, mas vai ficar 4 anos sem férias agora. Tem mais que aproveitar. Cara, o cara que quer ser prefeito tem que tirar o chapéu pro cara, que é uma incomodação. Bom, mas aí cada um são as escolhas pessoais. Mas isso aí são escolhas pessoais, não adianta. O pior, presidente de clube também. Também. É que eu digo, olha... Esse dia eu encontrei o presidente Marcelo lá na Câmara, na homenagem ao presidente do Conselho. Aí estou conversando com o Marcelo, eu falei, Marcelo, tu dorme? Ele, por quê, moço? Pô, tu deita no travesseiro e assim, faltam 20 dias no final do mês, eu tenho que pagar uma folha de funcionário. 15 milhões de coisas. Bosco. Como é que faz? Bosco, esses são os ônus. Claro. Tu sabe o que está acontecendo. A pergunta é... Isso aí não A pergunta é... Não. Alguém não trabalha pela reeleição? Todos eles. Eu só perguntei para ele porque, por exemplo, eu estou saindo da Câmara depois de 7 mandatos. Nunca presidi a Câmara. Por motivos que eu não fiz. E passou 4 vezes. É o bom. 4 vezes eu abri mão. Mas por que tu abriu mão? Eu não quero incomodação. E presidente do clube, tu falou. Tem o bônus e tem o ônus. Mas o ônus é mais gritante. É o que mais aparece. Agora, essa colocação que tu fizesse foi mesmo, que o Gustavo também fez a referência, que a gente tem dito aqui, essa mudança. E vamos lá, as críticas assim, quando erra se critica, quando acerta se elogia. Essa foi uma decisão do presidente. Né? Porque o presidente tinha a sua gestão, a sua interferência dentro do vestiário. E, olha, isso é a premissa básica, né? O presidente cuida da gestão e política do clube. A intervenção de um presidente dentro do vestiário é em último caso, né? Quando a situação está extremamente complicada, para não ter esse desgaste do futebol e determinar para as pessoas de futebol pessoas que realmente conhecem. Então foi isso que aconteceu. Aí o presidente saiu, entregou o vestiário e aí o Inter soube montar esse grupo, né? Que é com o Roger, que arrumou o Inter mecanicamente, o Paixão que arrumou fisicamente, o D'Alessandro que arrumou o ambiente. Tiveram que aparar essas do Paixão também, porque o Paixão saiu de lá do disse, esses caras deu mas o futebol é assim, eu sei, mas o Roger também teve a habilidade de convencer para trazer o Paixão. Aí a questão do momento, a questão de possibilidade, de conquista. Então foi um contexto todo. Foi exatamente, foi tudo do Alessandro. Que eu tenho dito que o Roger falou pós do Grenal, a importância do Alessandro, que arrumou um ambiente adversário, que ele e o Paixão podem ter mais tempo de trabalhar o campo. Mas, Cadu, então é todo esse contexto. E tem uma coisa também, o Roger não é inventor, zagueiro é zagueiro, volante é volante, atacante é Ele só inventou o lateral direito e acertou. E acertou. O Roger é um estrategista. Mas assim, Cadu, tu colocaste uma questão, né? A interferência direta do presidente no vestiário. Eu lembro bem, falo aqui pelo Grêmio, obviamente, né, em função presidencial. Eu lembro quando o Romildo e, na época, o CEO, o Amodeu, eles praticamente instalaram o seu gabinete dentro do CT Luiz Carvalho. Lembra aquele período lá que o Grêmio ficou sem vice-futebol, teve aquela crise? Pois o Romildo se instalou lá, o Amodeu. Olha aqui, jamais pode fazer isso. Aquilo gerou um desgaste. Tanto é que o Amodeu foi convidado para nunca mais entrar no vestiário do Grêmio. Pelos jogadores. Foi uma exigência dos jogadores. Então, eu não estou nem entrando no mérito aqui se ele agiu de forma adequada ou não é isso. É que tem um processo de desgaste, amigo. Quem paga a conta que o CEO é o cara que tem a chave do cofre, não pode se meter a querer ficar trabalhando dia a dia com os goleiros. São ambientes diferentes, são funções diferentes. E os goleiros, a gente sabe, os goleiros respeitam quem conhece. Quem não conhece, entra no vestiário, pode ser o vice, pode... É verdade, não sabe nada. Sabe nada. Até não adianta, figura time. Até o técnico. Ele só respeita quem conhece. É exatamente isso, o cuidado que a gente... E eu tive a felicidade, a oportunidade de acompanhar a delegação em algumas viagens durante alguns anos. É a gente como dirigente, ali como conselheiro, como diretor, é saber a nossa distância
em relação ao atleta. Às vezes, tu sabia que o clima não tá bom e tu não ir nem no ônibus. Vai na van atrás para deixar ele, para respeitar o espaço dele. Até para poderem xingar um pouco a própria horário, direção. Claro, É que o horário do dirigente almoço, às vezes, a gente tem o cuidado de almoçar depois É que dele. o dirigente é pra não torcedor e colidir. ele, como torcedor, quer estar junto com ele. Acontece. Acontece, Com novatos acontece. acontece bastante. No comparativo, olha só, tem passado muitos conselheiros aqui, né? A cobrança em cima do presidente Guerra. Ah, mas é um presidente omisso, um presidente que não aparece, um presidente que isso, um presidente que aquilo, que depende do Renato. Bom, mas ele está fazendo exatamente o que nós estamos falando aqui. Ele está administrando o clube lá, o gabinete mas dele. por Tudo bem, outro só lado- que aí, aí que eu digo, o presidente tem que intervir e vir quando está num momento ruim, complicado, que é o momento do Grêmio. Por isso que os conselheiros, bota a cara, presidente, bota a cara, porque aquela história que todo mundo diz, ninguém fala para a imprensa. Guardadas Se as fala proporções, A torcida. guardadas as proporções, fui por 8 anos de dirigente da base do Grêmio. 8 anos. Eu era um diretor institucional. Era um dirigente que representava o Grêmio. Cara, eu não me metia no dia a dia do futebol, da escalação de jogo, de promoção de jogador, sobe, não sobe. Eu apenas falava pela entidade lá. No que cabia a meu respeito, evidentemente, ainda que era limitado, a formação de atletas, né? E o cara tem que ter essa noção. E se eu passei algum dia do ponto, eu errei, né? Porque não era a minha função, né? Mas aí eu acho que está faltando, com todo respeito, ao presidente Guerra, que a torcida, o associado do Grêmio, o mundo do futebol, espera nesses momentos de crise, né? Onde realmente há uma cobrança mais forte, até para não expor também tanto assim o treinador, porque essa história, o Renato mata no peito, é um escudo, tá tudo certo, ele e faz bem o papel, né? Às vezes até se excede um pouco, acho que exagera um pouco, mas faz bem. Mas tem o momento do presidente aí, Lógico, é isso né? que E está faltando. E é aí, complementando, estava perfeita a tua observação, e o Eduardo Lacher, eu vou trazer uma figura que faz tempo, meu amigo Eduardo Lacher, ele é conselheiro, ele dizia, no momento em que o dirigente sabe mais que o treinador, alguém está no lugar errado. Ou eu como dirigente ou tu como treinador. Eu sempre conto. Alguém está no lugar errado. Eu sempre conto a história. Eu sempre conto a história do seu Minelli. E ontem, casualmente, eu contei para o Jeromel e para o presidente Guerra lá na Câmara. O Jeromel recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. Seu Minelli, eu perguntei ao seu Minelli, um bate-papo assim. Seu Minelli, dirigente escala times? E ele escala. Mas dirigente indica jogador para botar? Indica. E o senhor aceita? Aceita. Como é que o senhor aceita, seu Minelli? Pô, o cara não joga nada. Eu boto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 10ª vez, o dirigente volta lá. Ô, Minelli, tira mesmo que não dá. O próprio dirigente desescala. Não, e só para complementar, porque é exatamente isso. E teve uma representação, vou contar um bastidor aqui, uma história de alguns anos atrás, e teve um dirigente que dava palestra. Tinha um dirigente que montava PowerPoint e dava palestra para os jogadores. Em pré-temporada, e como ele gostava que o time jogasse, não podia dar certo. Por afinidade ou por conhecimento que tenha. Aí, tu está contando essa história e eu estou lembrando do Ernesto Guedes. Alguém está no lugar errado. O Ernesto Guedes treinava o Farroupilha. Não é seguido, tá aqui. Não, eu sei, vários. Não, mas vou contar. E essa, eu me lembrei agora. E o vice-presidente de futebol do Farroupilha, eu acho que era Gilberto, não sei. Sei que o cara demitiu o Ernesto Guedes. Aí tinha o jogo seguinte, o cara... Eu vou dirigir o time. Eu lembro disso. Aí o cara fez a preleção datilografada na época, que não tinha negócio, e entregou a preleção dele para cada jogador ler. Não, tem só. Agora eu me lembrei do Minelli comigo, eu fazendo. Antigamente, hoje, o campeonato gaúcho agora vai começar ano que vem, dia 12. Que loucura isso, né? Existia pré-temporada, era 30 dias, o Grêmio na Serra, em Gramado, e também. Enfim, aqui era boa para Gramado. Aí eu fazia uma pré-temporada do Grêmio lá na Serra, né? Uma noite, lá no jantar e tal, conversando com
o Minelli, né? O Minelli era no figuraço, aí dava e tal. O Minelli atendia todo mundo. Muito dava aula para nós. Era uma pessoa espetacular, as coletivas dele. Jamais ele deixava um repórter sem resposta. Seu Evaristo, o que acontece muito hoje, né? Aí ele, uma vez, naquela época não tinha hoje, né? Celulares e tal, né? Era o famoso autógrafo, esse tipo de coisa. Aí, falando sobre o salário, divido meu salário da seguinte maneira: 60% para treinar o time, 20% para atender torcedor, para tirar foto, para dar autógrafo. Mas os outros 20%, né? Para aguentar você. Para aguentar. Está no meu pacote, está no meu salário. Mas está mesmo. O Manelli disse e tem que estar. Está direito de imagem, né? Tem todo um lado. Cara, tinha resenha, assim, como o Cadu falou, com o Otacílio Gonçalves, com o seu Evaristo, com o Claudião, com o Claudião. Cara, todos esses técnicos passavam aí, a conversa não era no campo, cara. A gente sentava numa viagem, numa janta, e o que a gente tratava ali era ali. Era ali. E não ia para a imprensa, e não ia para jornal depois. Não ia. O seu Verardi gostava de um vinho tinto. O que eles autorizavam na mesa, conversava. Ninguém comentava que um dirigente do Grêmio estava tomando um vinho. Evidente que tinha nossas fontes. Aí eles autorizavam. Olha isso, pô, né? Agora, são momentos diferentes. Eu sempre digo, naquela época, nós convivíamos diariamente, talvez, às vezes mais com os próprios familiares. Hoje não tem mais. É treino fechado, é coletiva excepcionalmente, e nas coletivas são 500. Né? Aí uma pergunta, o assessor de imprensa tira o microfone, já passa para outro, não tem réplica, não tem tréplica. Né? E aí o cara diz assim: parabéns pela vitória, mas o nosso time hoje não jogou, não é como tu ia montar, né? Olha só, parabéns, você está sempre de parabéns, tudo que precisar em termos de imóveis, fica na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem. Então lá você tem toda a assessoria para lhe encaminhar o que você precisa, né? Então aí os contatos, telefone convencional, celular de Sérgio Duarte, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você queira ou venha ter, você resolve aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, questão de laje, de piso, você tem, e atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Está aí o telefone para contato, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa dos Pneus, né? São 60 anos de qualidade, você tem aquela revisão da melhor qualidade, com todos os itens, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, e aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, né? 51, código de área 33424245. Mensagem aos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso estoque de hoje. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta semana aí, ritmo de feriadão, né? E aqui na Masper TV, no Stream TV, tem meu canal também, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? E aí, né? Você assiste qualquer hora do dia, da noite, a hora que você puder. Nossos Dois Toques de hoje com o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, agora se despedindo da vereança, o jornalista, vai voltar às lides de jornalista, né? João Bosco. Chegou. Tu já tem o título de cidadão do horário de Porto Alegre? Não tem. Pois então, isso aí é uma homenagem que a Câmara tem que fazer para ti. Falar nisso, só para concluir. A cidade tem que fazer. Mas alguém vai fazer. Só para concluir nossos parceiros aqui, né? O nosso Dois Toques, você tem para o nosso banco, né? O Banco Rio Grande, o Banco Gaúcho, aquele banco que você tem todas as facilidades, tudo que você precisa. O meu caso de agora, o Banco lhe oferecendo, olha só, consignado INSS com taxas especiais é no Banrisul. Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar planos do papel. Nossos Dois Toques também para a Unimed, né? Faça os seus planos de saúde na Unimed. Unimed, você tem saúde, tem solidariedade, tem Unimed. Falando nisso, em título cidadão, aconteceu essa semana, né? Homenagem mais do que justa, aí, ó, ao grande zagueiro Jeromel. Tava lá, ó. Aquele cara de casaco azul lá eu conheço. Parecido contigo, né? Parecido comigo. Parecido Tá contigo. todo mundo de azul, diga-se de passagem. Eu fui lá, de casaco azul, gravata azul. Tem uma gravatinha meio estranha ali, né? Vermelha, laranja. Aquela laranja representa o Solidariedade. O vereador Cláudio Janta, que propôs o título, eu presidi a sessão, ele propôs. Aquela gravata é a gravata das cores do Partido Solidariedade. Uma justa homenagem. O Jeromel que já oficialmente já comunicou, encerra aí, agora mais um mês e pouco, um mês e meio aí, né? Ele para mim hoje quer dizer que nós vamos largar junto, então. Eu disse, vamos largar junto. Eu acho que essa é uma das preocupações que o Grêmio passa a ter, né, o Gustavo Schmidt. O Grêmio tem aí um dos pontos fracos, né? Ou seja, mesmo no ano passado, quando ele fez mais uma vazada, mas chegou a um vice-campeonato brasileiro, né? E continua também esse problema, né? O Jeromel é um dos vivos, está na história do Grêmio. Kahneman também agora fez outra cirurgia. Vai para a calçada da fama, Jeromel. Mas, Cadu, vamos lá, né? Aí nós temos que também fazer aqui um reparo a tudo isso que tem vem sendo feito. Você não pode, de um ano para outro, necessitar contratar pelo menos 3 zagueiros. Aí faltou o mínimo de organização, de planejamento, né? Nós estamos com 3 jogadores. Eu não sei se o Kahneman vai voltar a jogar ou em alto nível. Não. O Kahneman só volta. Não sei. 6, 7 meses. Não. Se tiver como base a primeira cirurgia no quadril, ele voltou 6 meses depois. Então, a projeção agora, talvez nas finais do Campeonato Gaúcho. Talvez. Nem sei. Se nós chegarmos lá. Nem isso. Agora o Campeonato Gaúcho inicia em janeiro. Né? E o Campeonato Gaúcho vai ser mais importante que os outros campeonatos. E mais curto, né? Mais o líder é octa e não quer que o Grêmio seja octa. Exato. Aí você tem Jeromel, Rodrigo Caio, né? Alguns jogadores de base que ainda não foram totalmente confirmados, tem sempre uma desconfiança, sempre falta alguma coisa para se firmarem. Então o Grêmio precisará pelo menos alargar o ano com 3 novas contratações só para montar uma zaga. Não estou falando de laterais, não estou falando de meias. Ataque ainda que eu acho que a gente quebra o galho com o que tem aí. Precisaria uma reposição para o Diego Souza, na minha opinião. Diego Costa, perdão. Né? Tá saindo. Tá fora, então a gente precisaria mais 9 ali. Mas olha, é muita gente para começar o ano, Cadu. Mas vai atrás. Mas isso aí. O presidente Guerra está nessa aí, mas ele está vendo que
Que zagueiro ele não tem, mas ele deve estar se movimentando, já vendo. Para aí, só um pouquinho. Eu acho que tem. Vamos lá. O Grêmio não tem definição de técnico. Renato fica, não fica. Agora, semana passada, o grupo RBS quer ficar, mas depende da tua. Qual é a tua opinião? Até porque ele disse que eu vou consultar a torcida. Minha opinião é muito simples. Eu gostaria e faria mais uma homenagem ao Renato, mas eu acho que não é mais o momento do Renato continuar. Eu não vejo ambiente, eu não vejo estrutura e capacidade de gerir uma crise, que nós vamos ser repetitivos, nós vamos vir com o mesmo discurso. No primeiro fracasso, na primeira crise ou sequência de jogos que nós tivemos problemas, tudo de novo vai cair em cima do Renato, da direção do Grêmio que não tomou uma atitude, ou seja, aproveite esse momento, se despeça, dá um tempo para o Renato, deixa ele curtir a vida um pouco, lá na frente ele volta. O Serginho Vasquez tem uma tese que eu acredito na tese do Serginho Vasquez. O Renato não vai ficar, por um único motivo. Como esse campeonato gaúcho vai valer pra caramba, se o Renato perde, tá aí, tá mal. Então ele vai embora. Se perder, o Renato não estava aí. Se perder o brasileiro, a Copa do Brasil, tem até porque tem desculpa, né? Até porque esse campeonato gaúcho não tem definido, né? Esse campeonato gaúcho vai ser um mundial. Se o Grêmio querendo o Octa, o Internacional querendo interromper o Octa, né? Agora, tudo isso aí vai passar. Bom, falasse o presidente Guerra que está cuidando. Para aí. O Antônio Brum já deu a entender que não vai ficar como vice de futebol. Aí não tem nem vice. O técnico é indefinido. O Renato, olha, mandou pedido para os torcedores votarem, muitos conselheiros passando, não querem a permanência do Renato. Se ele vai ouvir aquilo que ele disse, ele primeiro não ia ficar, agora ele quer ficar. Mas quem tem que ouvir o presidente Guerra, não é? Mas o presidente Guerra é fechado com ele, quer que fique. Só que o conselho de gestão não quer que fique. O Antônio Bruno não pode ficar mesmo. Depois que ele comparou o Roger com o Cortez, aí não dá. Não é essa a questão. Não, é a questão, não entende de futebol. Eu acho muito estranho. Em primeiro lugar, o Renato, pelo que eu sei, não tem contrato do Grêmio para 2025. Não, o contrato dele... Pois não tem. Não tem cláusula rescisória. Sim, mas vamos lá, mas não tem contrato. O Renato vem com essa de colocar, ele definir se fica ou não, se ele sequer contrato tem, então ele tem a palavra do presidente que tu é que decide se tu vai ficar ou não. E provavelmente já deve ter algum salário, algum gatilho aí. Porque, primeiro, eu acho injusto falar em aumento salarial com o desempenho pífio desse ano. Em primeiro lugar. Gustavo, tu até vou aproveitar. Tu és o conselheiro, como é que é? Tu é responsável por todo... Eu sou presidente da comissão de futebol do Grêmio. De todo. Profissional, de todas as categorias. De base, feminino, né? Perfeito. E não tem uma ingerência isso dentro do futebol? Vamos lá. Como presidente desse... Vamos lá. Tem assuntos de economia interna, tá? Que nós temos inclusive um pacto lá. Seu Petri... De determinadas situações nós não levarmos a público. Seu Petri que dizia, seu Petri, seu Petri. Não, economia interna. Depois que o seu Petri morreu, tudo vaza no Grêmio. Exatamente. Mas no que diz respeito à minha função, nós temos um acordo lá de cavalheiros em que nós não vamos divulgar publicamente. Mas com certeza, Cadu, nós aguardamos, a comissão aguarda a chamada para nós podermos sentar junto e já nos colocamos à disposição do presidente, do vice de futebol, de toda a estrutura, para que a gente possa ouvir e, eventualmente, com a nossa experiência, com os integrantes da comissão, propor, sugerir algumas medidas. Mas, até o momento, não fomos chamados aí desse lançamento. Pois é, se diz a comissão exatamente para isso. Tem uma independência. Somos ouvidos quando a base escola feminino funciona, que é um relógio. O profissional é bem mais complicado. Né? Então, tem uma série de situações. O Grêmio tem hoje um executivo de futebol? Tem um executivo de futebol que é o Vivian. Olha, o que não é complicado, muito pelo contrário, tudo que você precisar de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Hoje não vai da Lampião, tudo não, hoje vai direto ao Lampião, porque lá você tem certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí, né, o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele está em todos os segmentos de nossas vidas. No meu caso de agora, o consignado INSS com taxas especiais
Aonde é? No Banrisul, né? Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar planos do papel. Então, nosso banco, o Banco do Grande, ou Banco de Gaúcho. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressus, e além dos códigos personalizados, diversos serviços, produtos que você tem lá na Clique. Como você pode perceber aí, sempre uma loja bem pertinho de você. Além daquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques de hoje. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com o conselheiro gremista Gustavo Schmidt, o jornalista João Bosco Vaz e o conselheiro colorado Flávio Ordoc. Nosso Dois Toques você tem na Master TV, Pois Stream TV, no meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, compartilhe, dê o seu like, né? Se inscreva, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, né? Olha, aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espere. Estamos aí em feriadão, né? Não tem problema. Aí, lá é diário, sábado, domingo, feriado, como você ficar melhor para você. Então, para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lá na Lavagem 5, você está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora,
Seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, né? Então resolva no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, tá aí, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Nosso 2 Toques também para o grupo Marimon, né? Alimon, Marimon. Então, quero agradecer esse presente especial que recebi, né, da Adriana Marimon e do Jorge Alimon, né? Lá da Melhor Publi, trazendo esses livros aqui para, olha, né? O Campeão da Vida, o Amor, e esse aqui que traça a história do nosso colega João Bosco Vaz. Olha só, ó, deixa eu colocar aqui em cima, aqui, ó. História de Haroldo de Souza, grande Haroldão, né? Tá aí, da editora Marimon. Né? Soube ter história, né? Bota a história, né? Então tá aí, então agradecer a Adriana e o Jorge por esse belo presente e a memória do narrador dos gaúchos, 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul. Então, teve aí como a editora Melhor Publi. Ô, Flávio, no campo as coisas transcorrendo, que é um espetáculo, que é uma beleza, o Inter, como falamos aí, os próprios jogadores, matematicamente, tentando chegar aí ao título e tal. Agora, nas questões extra-campo, olha, tá complicado, né? O presidente do conselho aí, o Ilhan, né, definiu data aí para votar a debêntures e parecer de uma gestão temerária, enfim, desde meio da semana, as redes sociais aí, uma correria impressionante, né, para lotar as redes sociais, a mobilização de colorados convocando sócios para analisar essa petição que solicita antecipação. Coisa bem no campo, e essa briga fora do campo, extra-campo, no conselho. É verdade, Cadu. É uma pena essa postura adotada dentro do Conselho Deliberativo do Inter nos últimos anos, essa guerra desmedida pelo poder ou pela volta ao poder, né? Havia uma comissão instalada para análise das debêntures, que é uma necessidade do clube hoje captar dinheiro mais barato no mercado para substituir principalmente a dívida no curto prazo. Já se travou bastante tempo, e aí numa decisão surpreendente da mesa do Conselho, não só se amplia o prazo, como se amplia o escopo dessa comissão, no nosso entendimento, de uma forma equivocada, de uma forma precipitada e de uma forma desnecessária, porque a matéria, principalmente da transparência e do que foi feito com o dinheiro da Liga Forte, que é o principal questionamento dos conselheiros da oposição, é uma matéria que já foi analisada de contas aprovadas na gestão passada. Quer dizer, passou por 2 auditorias, passou pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, ou seja, dentro das instâncias do clube é assunto encerrado. Então, na verdade, é uma matéria com o objetivo de política, de travar o clube, e requentando um assunto já passado. E aí, Cadu, no começo da semana, teve a entrevista falando exatamente isso, né? Surgiu de uma forma também muito errada, na minha opinião, a sugestão de que já fosse feito nesse ano. Olha que absurdo isso, Gustavo. Só explica o debêntures aí para muitas pessoas que não têm esse conhecimento. As debêntures, na verdade, são papéis regulamentados, regulados pela Comissão de Valores Imobiliários, onde o Inter vai ao mercado, capta 200 milhões, pega 200 milhões, quita as dívidas mais urgentes, mas com um juro mais barato. Então, ele não paga o juro bancário, porque hoje o Inter gasta 90 milhões de reais por ano em juros bancários. É um absurdo esse valor. Como se fosse um título da dívida pública, no caso, um título da dívida do Inter transformado em recebível. Eu não entendo muito disso. Com a vantagem de que isso é regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários. Eu não entendo muito disso, mas o cara só investe em debênture, compra debênture numa empresa que está em cima, cheio de dívida. Não, porque, como é que vão fazer isso? Porque é garantido por empresas bancárias, pelo o BMG, o Banrisul, o próprio BTG, talvez, ou a XP comprem também. E aí eles te garantem uma remuneração de CDI mais 5% ao ano, que é uma remuneração adequada, e com a garantia desses grandes bancos. Até um pouco abaixo do mercado de debêntures. Não, mas até um pouco abaixo do mercado de debêntures. As empresas rating AAA, elas trabalham aí hoje entre 6 e 6,5. Mas tu pega uma grana aí e
bota na esse aplicação, especial, eles não pagam 100% do CDI para ti. Não. Não, Bom. não paga. Bom, vamos ver, não sei. Olha, até essa discussão que vai longe, né? Mas só para finalizar, Cadu, o que me parece que incomodou a torcida é a sugestão de se fazer A sugestão textualmente foi isso, assim, ó, reúnam os líderes dos movimentos, os chefes, e já decidam agora, no final do primeiro ano da segunda gestão do Alessandro, quem vai ser o próximo presidente. Sendo que faltam 2 anos. E aí governem o clube com uma liga, com os próximos e com os atuais, para não ter mais liga. Isso não existe. Isso aí é um terceiro turno da eleição que não existe. Já aconteceu na outra vez com o Aquino também, terceiro turno. Isso é desprezar a e esse negócio de gestão temerária, logo agora que o Inter está bem, não misture as coisas. Bom, o que existe, como sempre, né? Quando saímos daqui, terminamos nossos 2 toques, vamos para onde? Lascaria Barrancas. Kia Motos. Né? Sim. Bom, Kia Motos, quem vai de moto, ou quem Kia aí... O Cadu até as fotos. Bom, o Barrancos, restaurante de churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional, é o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Nós esquecemos as promoções, né, que você tem sempre de terça, né, a domingo no Barranquinho. Aí você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, tem entrega, né? Você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, aí comer o Kia da São Motos, né? Revenda Avenida Ipiranga 8113, Jefferson, dando toda a assistência que você precisa para o seu Kia. Você quer trocar, quer comprar, manutenção, assistência, né? Você tem lá na revenda Avenida Ipiranga 8113. Ao lado, aí os adeptos 2 rodas. Na Suzuki são motos, né? Moto para passeio, moto para trabalho e também, né? Assistência, manutenção, tudo que você precisar para a sua moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho, o slogan de tudo, né? Economizar é comprar bem, você só tem no Grupo Zap. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Bosco. Obrigado, Flávio. Falou, obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação aí. Tem meu canal, não viu ao vivo, qualquer hora do dia da noite, vai lá, se inscreva, 2 toques, numeral Cadu Oliveira, né? Compartilhe e dê o seu like. Na sequência aí, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, estamos no Rio de Feriadão, então um bom feriadão a todos. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.